Rafael e Isabela eram um casal que toda a cidade conhecia. Casados há 12 anos, com 2 filhas pequenas, moravam em um bairro de classe média alta, aquele lugar onde todo mundo conhece todo mundo. Rafael era gerente de uma grande construtora, ganhava bem, dirigia um carro importado e frequentava os mesmos círculos que a elite local. Isabela havia deixado sua carreira de advogada para cuidar das filhas, acreditando que esse era o melhor para a família. Ela era uma mulher dedicada, que organizava as festas da escola, que cozinhava para os enfermos da igreja, que virava à noite ajudando nos deveres das crianças. Mas Rafael havia mudado. Nos últimos anos, começou a sair mais, a voltar tarde, a ficar no celular discretamente quando Isabela passava. As desculpas eram sempre as mesmas: reunião de trabalho, compromisso com os clientes, projetos urgentes. Isabela sentia algo estranho, aquele frio na espinha que as mulheres conhecem bem, mas escolheu acreditar. Escolheu porque era mais fácil acreditar do que enfrentar a verdade. Tudo desabou quando Isabela encontrou mensagens no iPad do Rafael. Mensagens apaixonadas, planejamentos, promessas de um futuro juntos. O nome era Vivian, uma mulher mais jovem, consultora de marketing na empresa dele. Isabela leu cada palavra com o peito acelerado, cada mensagem um golpe direto no coração. Mas o pior veio quando viu a última mensagem: "Te vejo na sexta no motel. Vou contar para ela que é amor de verdade desta vez." Isabela sentou na cama deles naquele quarto que compartilhavam há uma década e chorou como nunca havia chorado. Não era só a traição, era a humilhação planejada, a intenção clara de deixá-la publicamente, de transformar sua vida em um circo para diversão alheia. Aquela noite, Rafael chegou em casa e fingiu normalidade. Beijou Isabela na testa, perguntou pelas filhas, falou sobre o dia de trabalho. Isabela apenas observava, vendo o homem que uma vez a amou se comportar como um estranho. No dia seguinte, Rafael simplesmente desapareceu. Deixou um bilhete na cozinha. "Preciso de tempo para pensar. Estou na casa do padrinho." 2 meses se passaram em silêncio desolador. Rafael entrou em contato apenas para falar sobre pensão das filhas. Nunca sobre seu desaparecimento, nunca sobre explicações. Então, um dia, recebeu um convite no correio, um convite para um casamento. Rafael e Vivian se casariam em um sábado à noite, em um salão de eventos da cidade, aquele lugar luxuoso onde todos os eventos importantes aconteciam. Isabela recebeu o convite com a caligrafia elegante do evento e sentiu raiva. Raiva pura, quente, que queimava por dentro. Mas embaixo da raiva havia algo mais: determinação. Ela não ia ficar sentada, esperando ser pena alheia. Ela tinha amigos leais, gente que a respeitava, gente que sabia quem ela realmente era. Começou a ligar para pessoas, não para pedir ajuda dramaticamente, mas para informar, para contar a verdade sobre aquele homem. Ligou para o gerente de recursos humanos da empresa, para o padre da igreja, para as mães da escola das filhas. Contou tudo com documentos, com prints, com provas, não como vítima, mas como mulher que merecia respeito, e então recebeu um telefonema. Era de Marcos, o padrinho de Rafael, o melhor amigo desde a infância. Marcos havia sido convidado para ser padrinho novamente no novo casamento. Mas quando Isabela contou tudo, mostrou as mensagens, revelou a traição planejada, algo mudou nos olhos daquele homem. "Ele foi meu amigo durante 30 anos, disse Marcos com a voz carregada. "Mas amizade não é desculpa para a humilhação. Você merecia saber a verdade, Isabela. E você vai saber." O sábado da cerimônia chegou. O salão estava repleto. Mulheres de vestidos elaborados, homens de terno escuro, champanhe circulando, orquestra tocando discretamente nos cantos. Rafael entrou com Vivian, e ela realmente parecia radiante. Jovem, bonita,
apaixonada ou fingindo o bem que estava. Todos se levantaram quando a música começou. As amigas de Isabela estavam ali, espalhadas entre os convidados, observando tudo como ela havia pedido. O padre fez o ritual, perguntou os votos, e Rafael respondeu com a voz forte: Eu, Rafael, tomo Vivian como minha esposa, amor e companheira. Agora sim é amor de verdade. Agora sim estou vivendo a vida que merecia. A sala inteira aplaudiu. Vivian sorriu, com lágrimas nos olhos, aquele sorriso de quem acredita que finalmente ganhou. Mas então, quando tudo parecia encerrado, quando o padre se preparava para fazer o casal beijar, Marcos se levantou. Calmamente andou até o altar, pediu o microfone do padre e se posicionou ao lado do casal. Gostaria de dizer algumas palavras, começou Marcos, sua voz ecoando pelo salão silencioso. Rafael virou para o padrinho com expressão confusa, tentando sorrir como se fosse um daqueles momentos emocionantes que os padrinhos sempre têm. Mas Marcos não estava sorrindo. Seus olhos eram sérios, pesados com o peso de uma amizade que estava prestes a ser enterrada naquele momento. Rafael e eu nos conhecemos quando tínhamos 7 anos, começou Marcos, sua voz clara e firme. Crescemos juntos, brincamos juntos, sonhamos juntos. Quando você se casou com Isabela há 12 anos, fui eu quem ofereci o primeiro brinde, sabe? Eu que levei você para a lua de mel porque seu carro tinha quebrado. Ele respirou fundo. Mas hoje, aqui neste altar, preciso contar uma história que vocês todos precisam ouvir. Os olhos da sala convergiram para Marcos. Vivian perdeu a cor do rosto. Rafael tentou intervir, mas Marcos levantou a mão. Há 3 meses, Rafael sumiu de casa. Deixou uma esposa dedicada, que abriu mão de sua carreira para criar suas filhas. Uma mulher que acordava antes do amanhecer para preparar o café, que ajudava os filhos com as lições, que cozinhava para vizinhos doentes. E por quê? Porque conheceu uma mulher no trabalho e decidiu que merecia ser feliz. Apenas ele, apenas seu desejo. Marcos fez uma pausa dramática. Mas o que Rafael não sabia é que eu veria aqueles e-mails onde ele planejava como contaria para Isabela que era amor de verdade desta vez. Sabe o que isso significa? Significa que toda a vida anterior era mentira. Significa que ele escolheu enganar, magoar, humilhar. A sala havia ficado completamente silenciosa. Até o barulho dos copos havia cessado. Vivian olhava para Rafael como se estivesse vendo um estranho. Marcos continuou. Mas tem mais. Rafael, você sabia que Isabela é dona de uma pequena empresa de consultoria jurídica que ela fundou online nos últimos 2 anos? Você sabia disso enquanto fingia estar em reuniões de trabalho? Você sabia que enquanto você planejava sua vida nova, ela estava construindo uma independência silenciosa? Ela sabia que precisava se proteger. Rafael piscou confuso. Ele realmente não sabia. E tem mais ainda, prosseguiu Marcos implacavelmente. O convite para este casamento. Vocês todos receberam, não é? Mas alguns de vocês receberam um convite especial, um segundo convite. Um que foi entregue pessoalmente pela assessoria jurídica de Isabela, com documentos anexados, documentos sobre os bens do casal, sobre a pensão das filhas, sobre as transferências bancárias suspeitas que Rafael fez para Vivian nos últimos meses. As pessoas começaram a mexer em seus bolsas, procurando telefones, sussurrando. Algumas já folheavam documentos que tinham em mãos. Rafael virou para Vivian, mas ela já estava se afastando dele, seu rosto pálido. Vivian, querida, disse Marcos com uma compaixão estranha. Você não sabe disso, mas Rafael também traiu sua esposa anterior. Uma mulher não será suficiente para preenchê-lo, porque o problema não é Isabela ou você. O problema é ele. O problema é um homem que acredita que merece tudo o que quer, quando quer, e que as pessoas ao seu redor são apenas obstáculos para a sua felicidade.
Vivian começou a chorar, não de alegria, mas de algo mais profundo. Raiva, traição, desespero. E finalmente, disse Marcos, o tom agora mais suave, gostaria de contar a vocês sobre Isabela. Ela não pediu que eu fizesse isso. De fato, quando lhe contei meu plano, ela hesitou. Disse que não era assim que ela queria resolver as coisas. Mas uma mulher ofendida e humilhada publicamente merecia uma resposta pública. Isabela é a mulher mais honrada que conheço. É a mãe que sacrificou anos de sua carreira. É aquela que escolheu acreditar quando deveria ter duvido. E é também uma mulher que se levantou, que construiu, que se protegeu juridicamente antes de tudo desabar. Marcos olhou diretamente para Rafael. Você disse que agora era amor de verdade. Bem, Rafael, você está certo. Mas esse amor não é por Vivian. É o amor de Isabela por si mesma. É o amor que ela recuperou quando percebeu que merecia mais. O silêncio na sala era absoluto. O tipo de silêncio que vem quando o mundo mudou de repente, quando a realidade foi reescrita diante de todos. Rafael tentou falar, mas sua voz não saiu. Vivian corria em direção à saída, seus sapatos altos batendo contra o piso de mármore. Os convidados murmuravam, alguns já saindo, alguns ainda processando o que tinham ouvido. A orquestra havia parado de tocar. E então, como que em sinal combinado, as amigas de Isabela se levantaram. Todas elas de uma só vez, em um gesto de solidariedade silenciosa. Elas começaram a aplaudir lentamente, um aplauso que começou fraco, mas foi crescendo, 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 até que a sala inteira não conseguia deixar de reconhecer a verdade que tinha sido dita. Rafael olhou ao seu redor, completamente sozinho agora, cercado por pessoas que o julgavam, que o viam como realmente era. Os dias após o casamento foram caóticos para Rafael. Vivian cancelou tudo imediatamente, entrou em contato com seu advogado e iniciou os trâmites para anular o casamento no mesmo dia da cerimônia. Rafael tentou ligar para ela dezenas de vezes, mas seus números foram bloqueados. Ela simplesmente desapareceu de sua vida como um fantasma, deixando apenas a humilhação pública e uma factura do salão de eventos que ele precisaria pagar sozinho. Mas o pior ainda estava por vir. Na segunda-feira, quando Rafael chegou ao seu escritório na construtora, foi chamado para a sala do diretor executivo. Lá, esperava por ele não apenas seu chefe, mas também o gerente de recursos humanos e um advogado representante da empresa. Sobre a mesa estava um dossiê completo. Fotos de seus encontros com Vivian em motéis, screenshots das mensagens entre eles, comprovantes de transferências bancárias da conta corporativa para contas pessoais de Vivian. Tudo meticulosamente organizado. Rafael, começou o diretor com uma expressão séria. A empresa descobriu irregularidades nas suas atividades financeiras, transferências não autorizadas, uso de fundos corporativos para fins pessoais. Isso é causa justificada para demissão por justa causa. Rafael sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Além disso, a denúncia de assédio moral contra você, feita por 3 colaboradoras que você supervisionava. As mensagens que você trocava com Vivian incluem propostas inapropriadas de promoção em troca de favores pessoais. Rafael abriu a boca para falar, mas nada saiu. Seu contrato estava sendo rescindido naquele momento, com justa causa. Isso significava que não teria direito a aviso prévio, a indenização, a nada. Simplesmente estava sendo posto para fora. O diretor entregou um envelope, seus documentos finais e uma carta informando que ele estava proibido de retornar às dependências da empresa. Quando saiu daquele prédio, Rafael era um homem destruído. Seu carro ainda estava no estacionamento, mas, quando se sentou no banco do motorista e ligou o rádio, ouviu seu próprio nome sendo mencionado na rádio local.
Um programa de fofocas estava falando sobre o casamento que não deu certo, sobre o executivo que foi descoberto traindo. Ele precisava falar com Isabela. Precisava entender como tudo aquilo havia acontecido. Dirigiu-se para a casa deles naquela terça-feira à noite. A mansão que havia comprado com o dinheiro da traição agora lhe parecia um museu de seus erros. Quando chegou, encontrou a porta da frente trancada. Tocou a campainha repetidas vezes, mas ninguém atendeu. Olhou pela janela e viu que a sala estava vazia. Não havia móveis, não havia nada. Rafael ligou para o gerente da imobiliária na manhã seguinte e descobriu uma verdade devastadora. Isabela havia colocado a casa à venda 6 meses atrás. 6 meses. Ela sabia. Ela sempre soube que algo estava errado e tinha planejado sua fuga. A casa estava em nome dos dois, mas ela tinha conseguido uma ordem judicial que permitia a venda sem o consentimento dele, citando o abandono do lar e falta de contribuição nas despesas domésticas. A venda já estava fechada. O dinheiro já havia sido depositado em uma conta que Rafael não tinha acesso. Ele tentou ligar para Isabela, mas seu número era desconhecido. Tentou encontrá-la na casa de sua mãe, mas foi informado que ela mudara de cidade. Simplesmente havia desaparecido com as filhas para um lugar onde ele não podia alcançá-la. Rafael passou as semanas seguintes em colapso emocional. Alugou um apartamento pequeno, tentou encontrar emprego, mas descobriu que sua reputação na cidade estava destruída. Ninguém queria contratar um homem acusado de assédio moral e má conduta financeira. As mensagens sobre ele circulavam em grupos de WhatsApp, em redes sociais, em conversas de bar. Era o vilão daquela história, e todo mundo sabia. Mas a história de Isabela era completamente diferente. Quando ela saiu da cidade com suas filhas, Isabela se mudou para São Paulo, para um pequeno apartamento em um bairro tranquilo, em um lugar onde ninguém a conhecia e ninguém a julgava. Ela tinha planos que começaram a se materializar quando ainda estava casada com Rafael. Meses antes de tudo desabar, Isabela havia retomado sua carreira de advogada, mas não como funcionária em um grande escritório, como consultora independente, trabalhando de casa, atendendo clientes por videoconferência. Seus antigos clientes a procuravam, sabendo que ela era excelente no que fazia. Lentamente, sua renda começou a crescer. Ela economizava cada centavo, transferindo dinheiro para uma conta secreta que Rafael não sabia. Além disso, Isabela havia herdado uma pequena propriedade de sua tia anos antes. Uma casa em um bairro afastado que ela mantinha alugada, gerando uma renda passiva que Rafael nunca questionou. Aquele aluguel, mês após mês, havia se acumulado em um investimento imobiliário. Isabela tinha mais estabilidade financeira do que Rafael jamais havia imaginado. Quando descobriu as mensagens sobre a traição, Isabela não entrou em pânico. Ela simplesmente ativou o plano que havia estado preparando silenciosamente. Contratou um advogado especializado em direito de família, reuniu todos os documentos de suas propriedades e investimentos, criou um dossiê sobre a má conduta de Rafael na empresa e entrou em contato com o gerente de recursos humanos com provas documentadas. Tudo foi feito legalmente, metodicamente, com precisão cirúrgica. Não era vingança, era proteção. Era uma mulher que havia aprendido a se defender enquanto fingia ser apenas esposa e mãe. Quando colocou a casa à venda, já tinha um apartamento novo em São Paulo esperando por ela e suas filhas. Um apartamento confortável, seguro, em um condomínio com segurança 24 horas, em um bairro que tinha excelentes escolas. Ela tinha conseguido uma transferência de seus clientes mais importantes para sua nova cidade. Havia aberto uma pequena empresa de consultoria jurídica especializada em direito de família e estava começando a construir uma reputação impecável.
Rafael, enquanto isso, enfrentava a solidão absoluta. Seus pais, decepcionados com seu comportamento, se recusaram a ajudá-lo. Seus amigos desapareceram. Até Marcos, seu padrinho e melhor amigo, cortou contato, após deixar uma mensagem clara: "Você escolheu destruir sua vida. Agora viva com as consequências." 6 meses depois, Rafael ainda não havia encontrado emprego. Havia mudado 3 vezes de apartamento porque não conseguia pagar o aluguel. Estava morando em um quarto alugado em uma pensão, comendo em restaurantes baratos, vendendo alguns de seus bens para sobreviver. Seu carro importado tinha sido apreendido por falta de pagamento de dívidas. Ele andava de ônibus. A ironia mais cruel é que Vivian, aquela mulher por quem ele havia destruído sua vida, havia desaparecido completamente. Ela se mudara para outro estado, tinha recomeçado do zero e raramente pensava nele. Para ela, Rafael era apenas um episódio embaraçoso de uma vida anterior. Mas Isabela pensava nele todos os dias, não com raiva ou rancor, mas com uma tristeza resignada. Ela passava pelas ruas de São Paulo, via casais discutindo, mulheres sendo desrespeitadas e sentia um aperto no peito. Porque sabia que Rafael não era único, que havia milhares de homens como ele e milhares de mulheres tendo que planejar sua própria libertação em silêncio. Quando as filhas perguntavam sobre o pai, Isabela não as preencheria de ódio. Ela simplesmente dizia a verdade com gentileza. Seu pai fez escolhas que o prejudicaram. Nós estamos bem, estamos seguras, e isso é o que importa. As filhas aos poucos compreenderam, e quando Rafael finalmente conseguiu encontrá-la através de um investigador particular, 6 meses depois, tudo o que ele encontrou foi um bilhete deixado na porta de seu consultório. "Rafael, sinto seu sofrimento, mas você escolheu este caminho. Minhas filhas estão bem. Eu estou bem, nós perdoamos você, mas não podemos mais ser parte de sua vida. Que você encontre paz e talvez compreensão do que fez." Isabela tinha finalmente se libertado. 1 ano se passou desde aquele casamento que nunca foi. Rafael estava deitado em seu quarto na pensão, olhando para o teto descascado, quando recebeu uma ligação de um número desconhecido. Era um recruta de uma pequena empresa de reformas. Alguém que conhecia, um amigo que conhecia Rafael, tinha dito que ele era honesto e sabia de construção. Era um trabalho humilde, de operário, longe de seu passado como gerente. Mas era trabalho. Rafael aceitou e começou do zero, verdadeiramente do zero. Acordava às 5 da manhã, pegava o ônibus, passava o dia em canteiros de obra, se sujava de poeira e barro. Seus colegas de trabalho não sabiam de seu passado. Para eles, Rafael era apenas um cara quieto que trabalhava duro e não reclamava. Lentamente, muito lentamente, sua vida começou a se reconstruir. Não da forma que ele planejava, mas de forma honesta. Ele economizava cada real, alugou um apartamento pequeno, pagou suas dívidas uma a uma. Seu chefe viu potencial nele e o promoveu para supervisor de obras. Rafael estava aprendendo a viver com humildade, mas a história de Isabela era uma de completa reconstrução e sucesso. Seu consultório jurídico em São Paulo cresceu além das expectativas. Mulheres em situações similares procuravam por ela, sabendo que ela entendia seus dilemas porque havia vivido. Isabela criou um programa pro bono para mulheres que não podiam pagar por seus serviços. Ela começou a dar palestras em universidades sobre direitos conjugais e proteção patrimonial. Seu nome aparecia em revistas jurídicas. Ela era respeitada. Sua primeira filha entrou em uma universidade pública de excelência. Sua segunda filha ganhava prêmios em competições de ciência. Ambas cresceram com uma mãe que lhes mostrou que as mulheres não precisam depender de ninguém, que podem construir suas próprias vidas com inteligência e determinação. 2 anos após sair da cidade, Isabela conheceu um homem
um colega de trabalho, divorciado, que havia enfrentado seus próprios fracassos e aprendido com eles. Ele era cuidadoso, respeitoso e nunca tentava controlá-la ou dizer o que fazer. Eles começaram a namorar lentamente, conversando por horas sobre seus traumas, seus sonhos, seus medos. Não era paixão selvagem. Era algo mais raro, era confiança. 2 anos depois disso, quando as filhas já eram adolescentes e Isabela tinha consolidado seu sucesso profissional, ela casou novamente. Mas desta vez, tudo foi diferente. O casamento aconteceu em um pequeno sítio no interior, com apenas amigos próximos. Não havia show, não havia pretensões. Era apenas 2 pessoas que escolheram estar juntas porque se respeitavam. Rafael soube disso por acaso, quando um colega de trabalho mencionou ter lido sobre a advogada bem-sucedida em uma revista de negócios. Rafael procurou na internet e encontrou uma foto de Isabela, sorridente, ao lado de um homem. A foto era de seu casamento. Ele sentou no chão daquele apartamento pequeno onde agora vivia e chorou. Não de raiva ou inveja, mas porque finalmente compreendeu o tamanho de sua própria perda. Ele havia tido uma mulher extraordinária ao seu lado e a desperdiçou. Não porque Isabela não era suficiente, mas porque ele havia acreditado que merecia mais do que o que tinha. Rafael nunca mais tentou contatar Isabela. Em vez disso, começou a trabalhar em si mesmo. Procurou terapia, processou seu trauma de abandono infantil, que seus terapeutas identificaram como a raiz de seu comportamento, e lentamente começou a se tornar alguém diferente. Não melhor do que antes, porque antes ele era uma ilusão, mas real. 8 anos depois, Rafael cruzou com Isabela em uma rua do centro de São Paulo. Ele estava em uma obra próxima. Ela estava saindo de seu escritório. Por um momento, seus olhos se encontraram. Rafael viu nele próprio uma vida inteira de possibilidades que ele havia desperdiçado. Isabela viu nele um reflexo de quem ela poderia ter sido se tivesse feito diferentes escolhas. Rafael abriu a boca para falar, para se desculpar, para dizer algo. Mas Isabela simplesmente sorriu, aquele sorriso gentil que ele uma vez conhecera, e seguiu em frente. Ela tinha uma vida inteira a viver, e ele não era mais parte dela. Rafael permaneceu parado naquela rua, observando-a desaparecer entre a multidão. E naquele momento finalmente compreendeu. A verdadeira reviravolta não tinha sido a humilhação pública. Tinha sido o silêncio que veio depois. Tinha sido descobrir que Isabela não precisava dele, que ela nunca precisou, que ela havia planejado sua própria libertação muito antes de ele sequer pensar em trair. E a maior lição de todas, aquela que Rafael carregaria para o resto de sua vida, era simples. As mulheres que você ignora, desrespeita e betraia, não desaparecem. Elas evoluem, elas crescem, elas se tornam mais fortes do que você jamais será. Isabela não se tornou bem-sucedida para se vingar de Rafael. Ela se tornou bem-sucedida porque merecia ser. E esse foi o castigo mais perfeito que poderia ter recebido. Saber que ela havia prosperado sem precisar dele. Enquanto isso, Rafael continuava seu trabalho de operário, construindo casas para outras pessoas, nunca conseguindo construir a própria vida que havia destruído. Mas naquele encontro rápido na rua, algo mudou nele. Ele finalmente compreendeu que algumas perdas são permanentes. Que algumas pessoas não voltam. Que algumas escolhas têm consequências que nenhum arrependimento consegue apagar. E essa era a verdadeira história. Não uma história de vingança, mas de 2 pessoas que fizeram escolhas radicalmente diferentes e colheram consequências radicalmente diferentes. Uma se levantou, o outro caiu, e nenhum dos 2 conseguia mais voltar ao ponto de partida.